denúncia, sabe? Porque a imprensa está aí, graças a Deus, para isso, né? E então, se ele não atende o ofício, a gente vai de denúncia. Eu já estive no gabinete do prefeito, inclusive, uma única vez, porque fui mediando uma reunião dos alunos do Colégio Tenista Casimiro de Abreu, mas ele se esconde o máximo. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, que é muito interessante, e é um relacionamento realmente bastante diferente daquele que a gente espera e que está acostumado. Mas vamos fazer antes do intervalo. Nosso debate, nossa conversa aqui, com o senhor Edmundo Silveira, que é o presidente da Associação de Moradores de Iguaba Grande. Iguaba Grande, que é um distrito muito importante aqui de São Pedro da Aldeia e que está, inclusive, em processo de emancipação. É uma alegria recebê-lo aqui e nós estávamos discutindo aqui com o senhor Adeildo justamente a necessidade do bairro, do distrito, ter seus representantes na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa. Ele acha que não precisa, porque fica muito politizado e que assim acontece lá no outro município, lá em Casimiro de Abreu. Como é que é aqui em Iguaba Grande? Qual a sua opinião a respeito disso? Eu vejo, bom dia, primeiramente, ao senhor Miranda, ao senhor. Eu acredito o seguinte, Iguaba Grande, ela vem há muito tempo já mostrando dotes administrativos nos seus moradores locais. E esses dotes administrativos têm que florescer, têm que criar um campo para fluir, não é o pensamento novo. E o pensamento novo, por muitas vezes, ele se faz representar através de um cargo que a pessoa pleiteia, seja ele no legislativo, seja ele no executivo. Nós temos em Iguaba Grande pessoas empenhadas no trabalho comunitário, que são os nossos dois vereadores, o Hugo Filho e o Nelson Ramalho, e nós temos também um vice-prefeito competente e que infelizmente não consegue atuar diretamente em face do prefeito atual, segurar o poder para ele e fugir assim a um compromisso que foi assumido durante a campanha. E esse compromisso seria da gente, desde já, começar a administrar o que é nosso lá em Iguaba Grande. Porque enquanto não fizermos isso, a gente não conseguiremos tirar Iguaba Grande da onde nós Quer dizer que a associação então está bem estruturada, nós estamos estruturados, temos sede provisória. Nós temos uma sala alugada à rua Paulino Pinto Pinheiro, 25. E ali nós não somos políticos, né? Como o colega afirmou. Se o fulano é de PDT, PMDB, seja de que partido for, mas se ele vem e se junta aos nossos objetivos, ele encontrará na Associação de Moradores de Iguaba sempre portas abertas, porque ele vai sempre somar. E tudo que soma de representatividade para se fazer pressão, para a gente conseguir o almejado pela comunidade, é importante essa ajuda, é importante. Quer dizer que a associação, no seu pensamento, ela não deve ser partidária. Partidária, política ela tem que ser, ela não é partidária. Ela né? tem que ter a sua força política, porque infelizmente, se a gente não tiver uma pessoa representando dignamente os nossos interesses na Câmara de Vereadores, no Poder Executivo, e ouvir nossas opiniões, ouvir nossas sugestões, as reivindicações que emandam do povo, e que por isso eu acho que devem ser, pelo menos, levadas em consideração para que as obras municipais, por exemplo, eu vou dar um exemplo ao senhor, que é uma coisa que é inadmissível no meu modo de ver, uma pessoa que conduz a sua preparação, quer modelar uma rua, modelar um bairro, planejar, assim dizendo, uma estrutura de obras, é inadmissível que a mesma obra seja feita 2, 3 vezes. Ou pelo menos você paga 2, 3 vezes. Paga ela 2, 3 vezes. Então vamos trabalhar para fazer a coisa uma vez só e fazer bem feito. Agora, uma pergunta que normalmente o pessoal de Búzios, de outros distritos que estão em processo de emancipação sempre levanta é o seguinte, que desde que inicia o processo de emancipação, normalmente os prefeitos, as administrações locais, deixam de começar a destinar recursos para aquela localidade e começam a destinar para outras localidades que vão ficar agregadas ao município principal, onde essa vai sair depois. Isso acontece com Iguaba Grande? Olha, eu quero crer que
o prefeito é um homem de palavra e de compromisso. Não vamos jamais colocar em dúvida a posição honesta a qual a pessoa, pessoa física, possui. No entanto, nós temos documentos de campanha, escritos, falados, gravados, vídeos, cassetes de campanha gravados, com compromisso assumido do nosso atual prefeito, e que eu tenho certeza que ele tem, por ser a pessoa que é, o compromisso de levar avante os compromissos assumidos. Por isso eu acho que ele não pode discriminar de jeito nenhum uma comunidade como a de Iguaba Grande, que colabora na receita do município com cerca de 35% da arrecadação, e que principalmente temos lá 2 vereadores e um vice-prefeito, que por sinal o vice-prefeito que o elegeu, porque ele ganhou as eleições em Iguaba Grande. E nenhum desses dois. Quantos eleitores, quer dizer, quantos habitantes tem Iguaba Grande? Hoje nós temos cerca de 20 mil habitantes. 20 mil são 10 mil eleitores, 11 mil eleitores. Mais ou menos. Mais ou menos. Nós vamos continuar falando sobre Iguaba Grande, é uma alegria tê-lo aqui pela primeira vez, não é isso? Obrigado. Mas vamos voltar aqui ao nosso Aneildo Miranda. E lá em Barra do São João, existe algum movimento para emancipação do distrito? Houve esse movimento? Por que não foi incluído nessa relação? Você está acompanhando isso? Olha, estou acompanhando mais ou menos. O primeiro processo de emancipação seria feito em conjunto Barra de São João e Rio das Ostras. Mas aí o tempo foi passando, daqui a pouco esse processo desapareceu e daqui a pouco aparece Rio das Ostras sozinho, lutando por a sua emancipação, pela sua independência. Aí eu achei aquilo totalmente estranho, digo, gente, não é possível, cadê aquele processo? Alguém deixou essa bandeira cair, procurei os autores do processo, não, eu não sei de nada, isso e aquilo. Aí, agora Rio das Ostras, ao meu ver, ainda não foi emancipada por um pequeno problema. Eles dizem que não, mas eu creio que o problema é o que eu mais ou menos tenho na minha cabeça. E tanto pode ser verdade que agora já há até uma ideia de se unir Barra de São João e Rio das Ostras para tentar a emancipação do 2º e 3º distrito em conjunto. Mas o processo que está em andamento agora, Rio das Ostras, inclui Barra de São João? Olha, isso eu ouvi falar, não tenho assim um conhecimento maior a respeito. Sabe, porque eu moro realmente em Barra de São João, sou nascido e criado em Rio das Ostras. Mas esse grupo de emancipação, ultimamente só tem o pessoal de Rio das Ostras lutando por isso. Mas nós estamos aguardando eles dar um sinal verde, porque nós estaremos aí para pegar a bandeira com eles e emancipar os 2 distritos. Muito bem. Agora vamos voltar àquele assunto que eu acho muito importante, da representatividade lá na Câmara de Vereadores. Exato. Sendo Barra de São João um distrito distante lá de Casimiro de Abreu, inclusive mais voltado talvez até para a região dos lagos mesmo, ele se torna um pouco isolado. Eu volto a insistir, não seria importante que a comunidade tivesse seus representantes, como tem em Iguaba Grande? Forma o plantão do Fantástico. O garoto Ludovino Martins. Aquele assunto que eu acho muito importante, da representatividade lá na Câmara de Vereadores. Exato. Sendo Barra de São João um distrito distante lá de Casimiro de Abreu, inclusive mais voltado talvez até para a região dos lagos mesmo, ele se torna um pouco isolado. Eu volto a insistir, não seria importante que a comunidade tivesse seus representantes, como tem em Iguaba Grande, aqui em Casimiro, aqui em São Pedro da Aldeia? Não seria interessante que em Casimiro de Abreu também tivesse seus representantes na Câmara de Vereadores? E que a associação assumisse a paternidade dessas candidaturas, dessas representações? Olha, eu não vou nem falar aqui no município de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio. Agora, em Casimiro de Abreu é meio difícil, como se diz, assumir uma posição dessa. Primeiro que está lá o grande exemplo, eu tenho colegas meus que apoiaram lá
candidatos a deputado estadual com promessa de deixarem uma ambulância naquele bairro, fazerem isso, fazerem aquilo. Então, acabou as eleições, os candidatos subiram. As ambulâncias não apareceram. Então, estão eles lá sendo cobrados todo dia, toda hora. Você pediu voto para o candidato fulano de tal, prometendo que tinha uma ambulância no nosso bairro. Cadê o bairro? E o hospital? Não tem um hospital lá em bairro de São João que está pronto, que falta ativar? Totalmente pronto. O que está acontecendo? Fala um pouco sobre esse hospital, isso é muito importante. Olha, esse hospital eu creio até que já existe, se permite, eu até mostro, aliás, já existe até já existe até uma questão política nesse hospital, porque inclusive a própria TV Lago fez uma matéria conosco, foi em 12 ou 13 de agosto de 1990, e a matéria teve muita percussão. Aí ficamos aguardando, aí o prefeito se prontificou a ir a Brasília, conversar com o ministro da Saúde, Alcenir Guerra, aí ele marcava que ia hoje, ia amanhã, daqui a pouco o jornal Tribuna Local publica que o prefeito foi a Brasília, isso e aquilo, aí mais nada de hospital, né? Isso em agosto, setembro, outubro, em novembro, se não me foge a memória, o prefeito usou um espaço da Rádio Litoral, que parece que ele tinha até um programa Bom Dia Prefeito, e ele falou, deixou claro para toda a comunidade que o hospital seria inaugurado em janeiro. Em janeiro já se foi, o hospital continua lá, todo no mato. O que está faltando? É equipamento, é material, são os médicos, enfermeiros? O que está faltando é material humano. Material humano. Isso a prefeitura tem que colocar realmente, e pode colocar. Tá certo. Eles alegam que a verba é muito alta e eles não podem assumir uma folha de pagamento do tamanho do CESP, do Hospital de Barra de São João. Nós vamos voltar ainda a falar um pouco sobre esse assunto. Vamos conversar um pouquinho ainda aqui com a Associação de Moradores aqui de Iguaba Grande, o Edmundo Silveira. Edmundo, e lá em Iguaba, quais são os principais problemas de andamento? Nós sabemos que lá existe o IPAC, que é o Instituto de Proteção e Assistência à Criança, né? Que é um dos problemas que existe na comunidade. Como é que está conduzido isso lá? Olha, nós tivemos uma reunião com o senhor prefeito, a presidência do IPAC, o secretário de saúde, isso lá na sede da AMAI. Isso no dia 6 de dezembro. Foi feito um plano que deveria ser seguido nos próximos 30 dias seguintes para sanear ou tentar amenizar a coisa nesse hospital, que é o único hospital de Iguaba Grande. E, infelizmente, nós ontem, eu posso trazer um exemplo muito recente, ontem que eu digo, dia 3, não é isso? 3 de fevereiro. O hospital estava fechado. A cidade cheia, nós com fluxo de turista muito grande, e simplesmente tinha hospital. Não tinha pronto-socorro. O plantonista falta, o médico falta. Durante a semana nós tivemos dois dias de plantonista. E quais são as ações da associação? E nós estamos pressionando o prefeito. Como eu disse para você, houve essa reunião onde do prefeito a responsabilidade da saúde do município. Se o município não está bem de saúde, o prefeito é o responsável. Porque tem as verbas, tem o não SUD, existe né? outra pessoa responsável direto. Então nós cobramos isso dele. Ele, durante a reunião, foi muito rígido com a presidência do IPAC, mas a rigidez não se faz considerar desde o momento em que não há uma atuação. Depois dessa reunião, não houve uma atuação mais severa para que a coisa desse continuidade aos objetivos ali traçados. E também que há uma ideia da associação de tentar negociar com a Universidade Federal Fluminense e trazer para lá algumas instalações. Vamos falar isso depois, mas antes eu gostaria de dar ao nosso prezado, né, presidente da Associação de Moradores de Barra de São João, Neil Miranda, uma oportunidade de 30 segundos para fazer um apelo e dar sua saudação final à comunidade, tá?
Faça isso agora naquela câmara, por favor. Primeiro eu quero agradecer o espaço, parabenizar a TV Lagos pelo espaço que abriu para a comunidade. Principalmente, eu tenho que deixar isso registrado, que Barra de São João, a comunidade não tem. Aliás, o município de Casimiro de Abreu, Barra de São João não tem mais veículo para reivindicar nada. Porque em janeiro, o prefeito, não satisfeito com as cobranças que a comunidade estava fazendo ele via telefone pela Rádio Litoral, ou também os programas ao vivo, eu não sei se foi ele ou algum grupo ligado a ele que chegou e arrendou a Rádio Litoral, e a primeira providência deles foi cortar todos os programas comunitários da rádio. Então agora na Rádio Litoral só fala quem passar pelos belos olhos ou ouvidos do Dr. Gilberto. Então quero parabenizar a TV Lagos e a sua direção, e nós contamos, em nome de Barra de São João, nós contamos com o apoio dos senhores para que possamos denunciar e reivindicar alguma coisa para a nossa comunidade. Muito obrigado, Anel Miranda, foi uma alegria, e a comunidade de Barra de São João está sempre, aqui as portas estão sempre abertas às reivindicações de vocês e às denúncias de vocês. E nós vamos continuar conversando com outros líderes após o nosso intervalo. O bem-estar que fica. Realização turística. Hoje, meu marido preso. Legislativo. O prefeito deveria comparecer hoje à Assembleia para depor na CPI que apura irregularidades sobre a merenda escolar. A presidente da CPI, deputada Alice Tamborindeg, fez a última convocação para o próximo dia 14. Depois de uma batalha judicial, Búzios realiza plebiscito no mês que vem. Mas os outros distritos que também lutam pela autonomia estão em situação indefinida. É o caso de Iguaba Grande, por exemplo. A febre das emancipações no estado do Rio começou em 1985, quando houve a separação de Arraial do Cabo e Cabo Frio. Desde então, pelo menos 4 distritos de municípios da região dos Lagos deram entrada no processo para obter a liberdade administrativa.